Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças também. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está à nossa frente. Para colocá-la dentro do nosso coração, precisamos primeiro arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta segunda-feira, dia 13 de junho, vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra? Vamos lá. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos de Marcos, que traz uma pergunta de Jesus: quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. A pergunta de Jesus foi: quantos pães tendes? E a resposta foi 7. Quando aconteceu isso? Isso aconteceu quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos de atendê-la, de certo, procurando uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tem? A pergunta denuncia a necessidade de alguém ou de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-nos 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem nos compele a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que Jesus nos felicite com os dons da vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Com certeza não, não é? Pois é. Isso porque a usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Ela gera gigawatts, mas para a casa chegam somente watts. Então, muitos esperam o milagre da manifestação de Jesus, a fim de que dessacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do Mestre no monte continua ressoando em nossos ouvidos. O que tendes? O que nós temos? Vamos analisar? O que nós temos que Jesus pode utilizar? Nosso celular, Jesus não vai multiplicar o celular para que as pessoas recebam a sua mensagem, não. Se vamos apresentar o nosso carro, ele também não vai multiplicar os carros para que cada um possa chegar mais perto dele e ir embora com maior rapidez. Então, o que ele precisa de nós? Primeiro, quando ele perguntou quantos pães tendes, foram apresentados 7 pães e 2 peixes. E ele multiplicou para que a multidão, primeiro, tivesse o corpo, o estômago saciado, porque naquela época o alimento não era fácil, não é hoje que a Terra produz o suficiente para todo mundo, só que infelizmente nem tudo chega
na mesa daqueles que necessitam, e aí nós temos aqueles que vivem com fome, abaixo da marca da miséria, não é? Temos milhares, milhões de famintos no planeta, por quê? Porque o mundo ainda vive em torno da lei da oferta e da procura, onde quem produz tem que ter um lucro. E muitas vezes um lucro exorbitante. Estamos vendo agora, na crise do Rio Grande do Sul. Apesar de 80% da colheita de arroz já ter sido feita lá no Rio Grande do Sul, o preço do arroz subiu 11%. Por quê? Porque tem gente que quer ganhar dinheiro em cima da fome das pessoas. Então, quando Jesus pergunta quantos pães tendes, ele nos coloca que temos que, primeiro, antes de saciar a fome do espírito, temos que primeiro saciar a fome do corpo. Chico Xavier fazia isso. Ele, todo sábado à tarde, ia até o local, o cinturão de miséria de Uberaba. Lá, ele levava o alimento, cestas básicas, para distribuir entre os moradores, e levava também o alimento espiritual. Então, hoje nós estamos fazendo isso, levando o alimento para o corpo dos nossos companheiros do Rio Grande, que estão necessitando, mas temos que levar também o alimento espiritual. Ou seja, fazê-los compreender que a dor, o sofrimento, a dificuldade, fazem parte da nossa vida, até porque a Terra é um planeta de provas e expiação, onde cada um de nós está construindo. É aquele que é o arquiteto, é o materializador da própria felicidade. E a felicidade não vem através das coisas materiais. Ela inicia, como Jesus colocou lá no Sermão do Monte, no momento em que saciamos a nossa fome e depois complementa com as palavras de Jesus, saciando a fome do nosso espírito. Então, vou repetir a pergunta de Jesus em Marcos: o que tendes? Então, é infinita a bondade de Deus, mas algo deve surgir do nosso eu em favor. Ou seja, dar de nós não significa que temos que dar simplesmente comida ou alimento. Mas temos que dar de nós para as pessoas. Do nosso amor, da nossa amizade, das nossas qualidades, da sobriedade, da solidariedade, da compreensão, da tolerância, do perdão, do companheirismo, da indulgência. Tudo isso nós podemos dar para os nossos irmãos, para que Jesus depois venha com a sua mensagem, dando o alimento do Espírito. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu desejo uma boa semana. Hoje é só segunda-feira. Vamos fazer desta semana aquela semana onde nós produzimos alguma coisa a mais na parte espiritual para nós e para a humanidade. Com certeza chegaremos no sábado, no domingo, com a satisfação do dever cumprido. Pense nisso e até a próxima reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.